Já? Já tá valendo? Já tá valendo? Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo legal, como diz o pessoal? Tudo bem? Tudo legal? Estamos aqui mais uma vez. Hoje a nossa quinta edição, o nosso quinto podcast. Fico eu muito feliz. Primeiramente de estar vivo e poder prestigiar dessa oportunidade de poder levar algo bom para as pessoas. E segundo, pela presença de vocês. Hoje tenho aqui pastora Renata e pastor Rafael, pessoas de Deus que têm... Brincadeira, hein? Pessoas de Deus que têm edificado e mudado a vida de muita gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre terapia familiar. Vamos falar um pouco sobre família, sobre filhos, sobre mulher, sobre coisas que vão realmente... Algo produtivo, né? Vamos falar algo produtivo? Sim. Algo bastante produtivo. Então, seja bem-vinda, pastora Renata. Dá boa noite pra galera. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria enorme. E vamos bater esse papo aí. Pastor Rafael. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma alegria para nós estar aqui. Agradecemos muito. E nós vamos falar aqui do que interessa, que é de Jesus, né? Glorificar a Deus com as nossas vidas é o alvo para tudo, né? O motivo para tudo. Deus, ele sempre foi o pilar central de um alicerce familiar, certo ou errado? Certo. Quando você fala de família, você fala de Deus. Apesar de que nos dias de hoje as pessoas têm muitas ideologias diferentes, muitas ideias centradas de que você pode viver sem Deus, de que Deus ele está contigo apesar de qualquer circunstância. Eu estava assistindo um podcast, já estamos entrando logo no assunto, estava logo falando, que o cara falava bem assim, mas é inadmissível que você fale isso, que você fale que Deus ele não aceita tais situações, porque Deus é amor, Deus ele ama, Deus ele isso e aquilo outro, tentando se justificar em relação aos seus erros, né? E o cara falou, é inadmissível que você ache que Deus ele só é amor, porque na palavra de Deus diz que ele também é justiça e que ele também abomina o pecado, mas ama o pecador. Então assim, às vezes as pessoas têm ideias... O mundo hoje ele está muito complexo, essa é a verdade. E o que dizer de Deus? Primeiramente, pastor, o que dizer? Quem é Deus? No seu ponto de vista, para a gente começar a entrar num assunto bem legal. Mas quem é Deus para vocês? Para o pessoal entender o quanto vocês são de Deus, entendeu? Na verdade, né, essa pergunta me volta há 17 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Então, eu vim de uma família, né, pais unidos, sempre fizeram tudo por mim e pela minha irmã. Mas existia, né, um vazio no meu coração, existia algo que só eu sabia no travesseiro à noite, dormindo, que eu tentei buscar em relacionamentos, em baladas, em amizades, em viagens, mas ainda assim tinha aquele vazio. E aí, num determinado dia, né, eu voltando de uma balada, eu cheguei... Era baladeira, você? Era baladeira. Identifico. E aí eu levantei minhas mãos e falei, Deus, se o Senhor existe, eu tô aqui. E a partir dali, ele realmente preencheu aquele vazio, né? E ele tem feito isso a cada dia, a cada vez que eu me exponho à presença dele, que eu desejo, né, encontrá-lo e conhecer mais. Então, o que falar de Deus, né, para mim, ele é meu tudo, é meu Salvador, é meu Senhor, é aquele que me orienta, que me alinha, que me consola. Então... I love you, Jesus. E o senhor, pastor? Quem é Deus para o senhor? Deus é soberano. Deus é criador, Deus é o Senhor de toda a terra, né? Então, não tem como definir Deus em poucas frases, né? Mas, em relação a essas questões que você trouxe aqui, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a família é uma ideia de Deus. Projeto, né? Deus criou o mundo e aí ele colocou uma grande igreja no mundo, né? Não, ele colocou uma família. Colocou um homem e uma mulher
e eles tiveram filhos, né? Então, Certo. é uma ideia de Deus que não tem como dar certo se não for a maneira de Deus, né? E as pessoas estão confundindo o amor, né, com Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é muito mais do que o amor, né? Então, elas precisam entender que Deus é soberano. Deus é um Deus que não pede licença, ele faz o que lhe agrada, ele tem os caminhos dele e os caminhos dele são justos. Então, ele faz, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Traduzindo, ele faz o que precisa ser feito, né? Ele faz o que precisa tá no ser plano feito dele. e o que apraz a ele, não a nós, né? Então, cabe a todo cristão saudável falar glória a ele. Louvado seja o nome do Senhor, qualquer que seja a circunstância, por mais dura que ela seja. Ele não cochila, ele não perde o controle. Então, lidar com a soberania de Deus deveria ser a primeira preocupação de um cristão maduro, né? Então, Deus ele vai muito além daquilo que a gente até tenta imaginar para falar, né? Tamo junto. Olha aqui, pastor. Paulo Duarte, de Belo Horizonte, tá mandando um abraço para você, diz que tá ligado. A Paty Lima falou que vocês são um casal abençoado e abençoadores. Que Deus ilumine vocês. O Jorge Correia. Cristiano Salles. Bênção demais. Boa noite. Tudo bem? Pastores amados e abençoados. A Laís Lopes. Desejou boa noite. Pois é, pastora, vamos lá. Agora vamos começar. Vocês estão preparados? Estão preparados. Então pronto. Por que Canaã dos Carajás? Eu já sei o porquê, mas vocês vão dizer o porquê. Eu sei que a resposta vai começar por ele, né? Por que Canaã dos Carajás? Por que Canaã dos Carajás, pastor? Então, Deus nos enviou para cá, né? E usou o emprego como uma ferramenta, uma estratégia, né? Então, a gente vai fazer 14 anos de casado agora em setembro. É boda de que isso aí, pastor? Boda de alguma boda coisa, de eu não amor. sei. O pessoal tem negócio das bodas, né? Mas eu não sei. Aí, a gente vai fazer 14 anos de casado e essa mudança para Canaã foi a 10ª. 10ª? 10ª. O senhor é rodado, né? Nos estados, né? Na região aí do Brasil. Bastante. E aí, a gente estava no Rio de Janeiro, a gente é de BH, né? A gente é de Minas, mas a gente estava Só de Belo Horizonte no tá ligado Rio. no senhor aqui. Estão dizendo que o senhor tá fazendo falta lá. Tem de Niterói, tem do Rio, é um monte de gente. A sua área na Vale, né? Direto da Vale ou terceirizada? Não, na Vale, né? Vale. O senhor faz o que na Vale? Hoje eu trabalho lá na manutenção da mina. Eu trabalho lá na parte de planejamento e controle. Muito top. Muito legal. E aí a gente estava no Rio e Deus abriu essa porta pra gente vir para Canaã, né, com esse emprego na Vale. E logo a gente soube que não era sobre o emprego, né? O emprego, como eu falei, é só uma ferramenta que Deus usa para levar a gente daqui para lá. Então, a gente veio... Contar só uma história engraçada disso. Que é difícil, né, gente? Eu não sei, assim, na verdade, a gente mudar muito é muito complicado. E aí, a gente estava no Rio, né, na capital, e aí o Rafa chegou e falou, amor, vou fazer uma entrevista. Eu falei, tudo bem, de trabalho, né, na Vale. Eu falei, uhul. Aí deu aquele branco na hora, eu falei, mas aqui é pra onde? Aí ele falou, é pro interior do Pará. Aí eu, mas, né, não vai fazer? Ele falou, não, vou. Aí deu aquele aperto, né, mudança pra um lugar, capital. Como é que é o nome lá da Calçadão, Ipanema e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, não quis transparecer, não. Aí entrei pro quarto, né, pro meu refúgio, pro lugar de oração. Na hora que eu entrei... não orou que era pra dar errado, não, né? Não deu nem tempo. Certo. Me deixa aqui. Não deu nem tempo. Eu apaguei a luz, que eu fui começar daquele climinha pra orar. Eu senti aquela voz suave do Senhor falando assim, não é um trabalho, vocês estão sendo enviados. Aí eu acendi a luz, saí. Aí ele, opa, saiu? Falei, deixa eu ver a escola daqui, como é que é? Ele falou, como assim? Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Eu penso na minha cabeça, você já viu aquele vídeo do Bob, do Tropa de Elite?
que o cara foi pra delegacia e tava indo no carro do filho, aí que o tenente fala bem assim, cala a tua boca, cala a tua boca. Já entrou no quarto assim pra falar com Deus, aí Deus fala, cala a tua boca. Aceita logo. Mas eu saí feliz, entendeu? Porque eu sabia, porque assim, a gente pode falar aqui, mas eu não sei se você experimenta isso na sua casa. Mas não existe lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. Então, por mais que vai causar um desconforto, vai causar uma mudança e tudo, você saber que você está naquele lugar que Deus separou para você naquela estação, já dá aquele, né? Estou fazendo, obedecendo. E a gente vê muitas pessoas falando, mas eu tenho dificuldade de saber o que Deus quer para mim, essas coisas. Faz uma coisa, se torna fácil para Deus. Disponível. Quanto tempo Deus demora para te convencer de alguma coisa? Se é facinho com Deus, 5 segundos ali, 10 segundos, ele já acalma seu coração e você fala amém, seja feita a vontade do Senhor. Então você vai viver grandes coisas. Aventuras. Muitas vezes, aventuras. Não são coisas fáceis, né? Mas é o que a Rê falou. Você está no centro da vontade de Deus, não tem lugar melhor. Então se disponha, coloca o seu coração já posicionado a obedecer. E aí você vai ver como que ele fala, e fala muito, e como que é gratificante você falar assim, vai ser difícil, mas amém, vambora. E aí Deus faz as coisas. Vocês gostaram de Canaã? Eu adoro. Qual foi a primeira impressão? Então, a minha primeira impressão... Meu Deus, que longe. Foi o seguinte, eu cheguei aqui, falei... Né, vou no shopping. Quase teve uma instalação. Eu falei que só falta um shopping e uma praia. O shopping tá fácil, a praia tá difícil. Não, tá Mas complicado. eu dei a primeira volta aqui, cheguei, e aí a Vale, né, ela dá uma viagem de reconhecimento, e aí quando eu cheguei... 2 horas da tarde, o sol daqui não é igual ao sol de lá, né? Um sol por pessoa. Não, aqui é um sol pra cada um. Aí eu fui andando pela cidade, quando ele chegou do trabalho, eu tava assim, como que você tá sentindo? Eu falei, anestesiada, eu não tinha palavras. Mas aí fui entrando no clima e hoje eu sou super adaptada, agradeço muito o carinho de todo mundo com a gente aqui. E é isso, estamos fazendo a obra de Deus, né? Estamos vivendo em família. P. Garcia falou aqui, graça e paz a todos, abraço aos dois, faço parte da célula Zoe, que fica na residência do pastor Rafael, e lá aceitei a Jesus, que e lindo. junto com a minha esposa, e eu me batizei. Quem? Pedrão e Laiane. Olha aí. Pedrão e Alaine. Isso casal mesmo. queridíssimo. Alaine, né? Sim. Realmente o trabalho foi uma ferramenta, pois vocês são presentes de Deus para as nossas vidas aqui em Canaã. A Paty Lima falou. Então pronto, você já cheio tem... de pix que eu vou ter que dar depois. Testemunho pesado. Ei, pastor, eu só não sei quando ele quer acessar lá, eu vou dar um pix. Eu falei lá, tá dando certo, gente. Galera, mas vamos lá. Vamos falar sobre experiências, né? Sim. A primeira experiência de vocês foi ter vindo para cá. E... assumir o ministério, vocês já vieram de lá como pastores para assumir aqui, ou foi algo que aconteceu depois que vocês estavam aqui? Essa história é engraçada, porque nós não somos pastores titulares, né? O pastor titular da nossa igreja, que é a Batista Nova Esperança, IBNE, fica ali próximo à Praça da Bíblia. O pastor titular lá é o pastor Daniel Alto. E a pastora Renata Lavreca. Conheço muito, ele até mandou um oi para mim, oi meu filho, ele mandou mensagem, né? Aí eu falei, oi meu pastor. Eles são os pastores titulares lá e são uma bênção, né? Vou chamar ele aqui, tá ouvindo, né, pastor? Se eu tiver online aqui no dia, você vai estar aqui com a gente, viu? Se liga. Eles são uma bênção, a gente ama muito eles. Eu cheguei antes na cidade, né? Porque eu comecei a vir e voltar naquele esquema de folga de campo, né? Uhum. Eu ficava 2 semanas aqui e passava um final de semana lá e tal. E aí, quando eu... É uma coisa boa da Vale, né? Que ela te dá essa acessibilidade. Nossa, é bom, Vale mas vida. é ruim. Ficar longe da família não presta, não, cara. É muito ruim. É muito Verdade. ruim. Mas aí eu comecei a vir mais cedo, aí eu visitei a igreja. E aí eu vi o pastor Daniel pregando e falei, opa, essa igreja é uma igreja bíblica. Dá pra ficar aqui. Não, ele é... O pastor Daniel é um homem de Deus. Ele é pesadão, ele é... Não, pastor. Desculpa, é pesadão de Deus. Carregado.
Ele tá ficando mais levinho também. Ele tá no Projeto no Fitness. projeto Vida Nova. E aí eu conheci a igreja e logo já falei assim, é aqui e tal, e Deus abençoou, nós entramos. E aí eu cheguei na igreja e não falei que eu era pastor, porque a gente era pastor. A gente foi ordenado lá no Rio, na igreja nossa de lá do Rio. A gente já era pastor e eu cheguei aqui, fiquei caladinho, fiquei na minha, falei, vou servir ao Senhor. A gente, viu? Não dá pra Coca-Cola toda hora, não. Continua. Chegou já aqui o pastor não falou nada, pra ninguém. Quietinho, pra ninguém, ninguém sabia. E aí no meu Instagram, na bio, tem o link do meu YouTube, que eu vou colocando algumas pregações que eu faço lá. Não é um canal que eu mantenho, que eu alimento, assim, mas eu jogo as pregações lá para ficar lá, um arquivo lá e tal. E aí eu esqueci disso, eu nem mexo na bio, eu mal mexo no Instagram. Aí um dia eu tô trabalhando, o pastor Daniel me adiciona. Eu vejo a mensagem lá, Daniel Alto te adicionou. Legal, tal, fui lá. Eu já seguia ele, né? Aí ele começou a me seguir. Aí, assim, uns 10 minutos depois, eu recebo um WhatsApp dele. Você conhece esse cara aqui? Aí ele deu um print de uma pregação minha no YouTube e me mandou. Aí eu falei, você descobriu, né? Aí ele falou, rapaz, mas como é que você chega e não fala nada? Eu falei, não, pastor, vamos dar tempo ao tempo, devagarinho, as coisas vão acontecendo. E aí, assim, no domingo seguinte, ele já estava lá no púlpito da igreja falando. Bora voltar. Não, porque nós temos um casal de pastor aqui, o pastor Rafael, o pastor Renato. Eu falei, meu Deus. Mas a gente chegou, por mais que a gente, né, não tivesse falando nada, mas a gente sempre teve esse coração de servo, né? Então a gente já chegou disponível, a gente já entrou para fazer o curso de membresia. O pastor precisava, né, naquele momento ali de casas para que ia voltar às células, que foi logo depois da pandemia. Então a gente, é lógico que a gente não ia ser líder de célula, mas a gente se dispôs, né, a ser anfitrião, que é receber a célula na casa. Então, vocês assim, estão levando a arca para dentro de casa, só nem isso! A gente sabe como quer ser abençoado. A gente casou. Então foi devagarzinho, né? E hoje a gente tá ali na parceria com eles ali como, né, ajudadores, e a gente tem acompanhado muitas vidas, e talvez essa seja uma das minhas maiores alegrias, é ter acesso ao coração, principalmente das mulheres. Você sabe que a senhora olhando para dentro agora, assim, esse é o seu principal chamado? Com certeza. Com certeza. Se soubesse disso antes, teria vindo antes, ou não teria feito de novo, ou teria mudado? Na verdade, o que eu acho, assim, geograficamente, assim, é meu ponto de vista, não importa, né? Importa não o que eu faço, mas quem eu estou me tornando. Então, uma das principais lições que a gente aprendeu morando no Rio, pelo menos eu, naquele tempo até de pandemia, é o seguinte: para você ser um ministro do Evangelho, basta você abrir a boca, né? Você pode ser no sinal, você pode ser no trânsito, na escola, na sua família. Então, assim, você ter o reconhecimento da igreja é algo legal, né? A gente fica alegre e tudo. Mas, na verdade, você cumprir um chamado de Deus que independe do seu lugar, né? Você sabe o seu lugar, você sabe para que você nasceu, você sabe o seu propósito, né? Eu já estava até conversando com umas meninas sobre isso, até na questão da terapia, e que às vezes a gente passa, principalmente assim no âmbito da igreja, as pessoas ficam, qual que é meu chamado, qual que é meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? Mas tem uma passagem clara que quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem que ele é, e Pedro vira para ele e fala assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E naquele momento, Jesus vira para ele, troca o nome de Pedro e coloca o propósito dele. Então, eu penso sobre isso, né? Se você tem dedicado sua vida a conhecer, a buscar ao Senhor, com certeza ele vai te reafirmar a sua identidade de filho, né? Que você agora é participante do reino do céu. E mais, ele vai dizer o porquê que você está aqui. Então, é isso, né? Então, Canaã foi um presente pra gente. Mas a gente já está vivendo nosso propósito desde sempre. Na verdade, a galera tá falando aqui, ó, a Vivian falou que vocês que são presentes para Canaã dos Carajás. Pastor Rafael e a pastora Renata são bênçãos de Deus nessa cidade. Através da dedicação deles e do compromisso com a palavra de Deus,
eles ajudam a restaurar vidas. Gratidão a Deus pela vida deles. Gente, então, esse povo tá querendo fazer a gente chorar. Pastora, e dentro do ministério da igreja? Agora a gente vai entrar na parte que a gente queria chegar. Sim. Né? Que a gente precisa criar um roteiro, um né? caminhozinho. Né? Você não pode chegar assim de como é que Papum. é? Tem que chegar com calma. Dentro do ministério, eu já sei que a senhora trabalha aí com a parte da terapia familiar. Sim. E o seu principal ponto é a mulher, certo? Sim. Hoje, como que funciona esse trabalho de terapia? Como é que tem sido trabalhar dessa forma, com esse trabalho aqui em Canaã dos Carajás? O que é a terapia familiar, ou terapia da mulher? Explica pra gente aí. Na verdade, eu sou formada, né, em pedagogia, trabalhei muitos anos na sala de aula, na coordenação, mas eu vim pra cá e eu tava com aquela insatisfação. Tava precisando, assim... Gente, eu sou muito abençoada, tá? Pela área da educação, pelos profissionais, uma benção. Até semana passada eu fui na escola, agora me fugiu o nome, ali na frente da prefeitura, dar uma palavra lá, achei super legal. Escola infantil, né? Infantil. Enfim, e eu sempre trabalhei na escola, só que tava faltando, eu tava sentindo que eu tava desencaixada, profissionalmente falando. Só que desde a minha conversão há 17 anos atrás, eu sempre acompanhei mulheres, né? Sempre discipulei mulheres. E há pouco tempo, o Senhor clareou isso, através até de uma conversa do Rafa com um amigo dele, totalmente descontextualizado da igreja. E ele chegou e falou, amor, já sei, é isso. E aí eu busquei, comecei a conversar com outras pessoas e tal, enfim. E eu já tinha desenvolvido, né, estava desenvolvendo material ano passado. Resumindo a história, eu atendo, né, de maneira online, na maioria das sessões, né, 50 minutos ali. Sessões presenciais? Tem 2 pessoas que eu atendo, mas a grande maioria é online. Por quê? Tem pessoas até de Belo Horizonte, outros lugares, né? E tem sido muito legal, porque o que eu percebo, sabe, Felipe? No aconselhamento de mulheres, a gente vê que chega num determinado momento, principalmente para as mulheres cristãs, que muitas linhas falam que às vezes é até pecado, né? Buscar ajuda. Que só o Senhor vai dar jeito. É claro que o Senhor dá jeito em tudo, né? Mas muitas vezes ele usa profissionais para te ajudar nesse processo. Com certeza. Então, o que estava acontecendo? Às vezes a pessoa que eu estava aconselhando chegava para mim e falava assim, olha, eu já procurei um psiquiatra, estou tomando remédio para essa situação que eu estou em crise, mas eu fui na psicóloga, e aí ela mandou eu separar. E aí eu escutava, o caso dela não era de separação. E aí eu virava para ela e falava assim, você tá na 4ª ou na 5ª sessão? Aí a pessoa falava 5ª. Eu falei, então. Separa dessa psicóloga. Separa! Porque isso tem que acontecer. Exatamente. Não dá isso. Briga com a nossa fé, entendeu? Hoje é tudo muito descartável. Aí a senhora falou, realmente você tem que separar, mas é dessa psicóloga. Separar um tempo com Deus. Então eu me encontrei nesse lugar, entendeu? Para ser um suporte para mulheres que às vezes estão passando um determinado tempo, e até mesmo autoconhecimento, fortalecimento no Senhor e tudo. E tem sido uma bênção. Para mim e para elas é muito gratificante. Falando da mulherada, que eu sei que a mulherada é muito forte, muito mais forte do que nós, né, pastor? Busca, né? Pastor Rafael. Eu digo mais forte que o homem. Uhum. Querendo ou não, às vezes a gente ainda é... A gente é forte, a gente é o macho alfa, a gente é tudo, mas tem horas que eu olho assim pra minha esposa e eu falo, caraca, velho, como é que eu sou um molengo, velho. Porque assim, a mulher é absurdamente decidida naquilo que ela quer, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, se torna fragilizada por situações que, querendo ou não, é como se fosse uma prisão de hierarquia. Ah, mas é porque é meu marido, é porque é meu... É da minha família, ou é meu patrão, eu tenho que passar por certo porque eu preciso. E aí acaba que se fragiliza e não entende o real papel, ou então a missão, ou os direitos. Sim. Quais são os maiores desafios que a senhora tem visto para as mulheres? Do tempo que a senhora... Eu não vou dizer do tempo que a senhora já faz terapia, porque passa por muitas situações. Sim. Mas nos tempos de hoje, século XXI, né? Que está muito conturbado, muitas coisas acontecendo. Quais são as... não vou dizer... eu vou dizer desafios, não vou dizer quando a gente fala que a pessoa é frágil, não. Mas os maiores desafios que as mulheres têm enfrentado. A senhora que tem atendido bastante a mulherada. Eu acho que dentro e fora da igreja, né, a gente tem ali
o Brasil como número 1 do país de ansiedade. Isso é muito triste, né? Um país caloroso, de pessoas tão alegres e receptivas, a gente tomar isso. Então, o que eu vejo é que essa realidade entrou na igreja. E tem sido muito difícil tirar isso, né? Então, quando você traz aí esse posicionamento de uma mulher, eu acho que a gente tem investido muito pouco tempo em conhecer ao Senhor, em se dedicar às coisas que realmente valem a pena, né? A gente tem aí uma ideologia feminista, uma bandeira levantando, e muitas vezes a gente até se coloca, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você não para analisar o que de fato agrada o coração de Deus, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, a demanda maior que chega para mim é essa questão da briga com a mente, né? Dos pensamentos que as pessoas têm recebido, que aquilo gera um sentimento e vira uma atitude. E aí você acorda aceitando aquilo que muitas vezes vem, que você recebeu aquilo da escola, entendeu? Mulher não pode depender de marido, fulano não pode fazer isso, você não pode engolir desaforo. Calma, o que o Senhor fala sobre isso, entendeu? Então, eu acho que a gente receber esses pensamentos, existe uma cobrança muito grande, e você vê, é aplaudida a mulher, que é Mulher Maravilha. Que isso? Mulher Maravilha, ninguém dá conta de sustentar isso a longo prazo. A gente precisa um dos outros. Eu preciso do meu marido, ele precisa de mim. E olhando para tudo o que está acontecendo, falando sobre mulher, né? A mulher, hoje, se você for olhar nas redes sociais, nas músicas, em tudo enquanto, ela tem sido muito hostilizada. Uhum. Né? Ao invés de ser defendida, a mulher, ela briga muito Sim. pela mulher, mas quando é necessário ela se posicionar como mulher, ela não consegue se posicionar. Uhum. Se você for ver as músicas de hoje, de cantores famosos, né, da galera aí do secular, sim, a mulher é aquilo ali, é daquele jeito. E o engraçado, sabe o que é engraçado? Vou dizer que é engraçado, você me perdoe, nada contra, é a minha opinião e eu respeito a de vocês. Mas o engraçado é ver a mulher dançando e rebolando, ouvindo um negócio daquele, entendeu? Então, assim, a hostilização que a mulher tem sofrido, querendo ou não, às vezes tem sido aceito por muitas pessoas. Sim. Como se não fosse nada. Aquilo ali, agora se eu te chamo, eu vou falar com você e te chamo de uma palavra pesada, eu tô sendo machista, ignorante. Mas aquela música ali, ela não tem problema nenhum. Né? Bora curtir a música que ela tá de boa. É. Então, assim, o que dizer sobre essas situações, pastora? Eu acho que precisa ter uma coerência, né? Jesus já recriminava os fariseus da época. Você pode fazer aquilo que ele fala, mas não faça aquilo que ele faz. Então, o que eu sinto muito, sabe? Uma palavra que Deus tem gerado muito no meu coração é clamar mesmo para pais e mães espirituais. Pessoas que sejam exemplo, pessoas que sejam referência, não de pessoas perfeitas, né? Mas corações quebrantados, pessoas arrependidas, pessoas que estendem a mão, que ajudam, né? Pessoas falhas de verdade. Então, o que a gente está vendo hoje é a geração fake. É só mentira por aí, né? Às vezes você vê até muitas igrejas muito abençoadas, com muita gente, né? Muitos seguidores, enfim, até nas redes sociais. Mas quando você vai ver, falta, né? Falta aquela presença de Deus, falta aquele conhecimento, falta aquele desejo de amar ao próximo, né? Então é isso, eu acho que falta coerência hoje em dia, porque como que você fala uma coisa e você faz outra, né? Como que você luta por uma causa um peso e você... duas medidas, não tem né? jeito, tem jeito. Acaba e falta exemplo, sabe? Falta exemplo de gente de verdade, mas que gente que fala igual o Paulo falou lá, acho que é 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Falho, mas nós somos dependentes de Deus. Bem, eu tô dando conta, você vai, entendeu? Então falta isso, a gente puxar pra gente. Falarem, não, aquela ali é minha referência. Sim. Tem, como que nem a pessoa tá falando aqui, ó. As ações da pastora Renata têm me mostrado o quanto sou amada por Deus, o quanto sou especial desde o ventre da minha mãe. Deus tem me constrangido imensamente com o seu amor e cuidado. Vou chorar, as suas ações, pastora, tem seu trabalho, né? Tem mudado vidas aí. A alegria de ver e escutar esse filho... Está na hora de maravilha. Não entendi. Que alegria ver e escutar esse filho que está... E esta nora, acho que é tua mãe, Deus me perdoe. Eu não sei, eu não sou burro não, Daiane, você lê o negócio que tá...
É a Déia Lima, sua mãe? Minha mãe. Seja bem-vinda, dona Déia. Quero dizer que seu filho é um presente de Deus em Canaã. E a sua nora também. E fica aí que nós estamos ligadinhos aqui com a senhora. Tá? Gratidão pelo carinho, dedicação e compromisso da palavra de Deus nessa cidade abençoada, a Aguinalda Maria. Muita gente mandando mensagem, depois a gente conversa, galera. Eu vou mandando aqui devagar. Pastora, beleza, pastor, vamos lá. Em relação ao que a pastora tem feito, o trabalho, o senhor também trabalha nessa área de aconselhamento, com o maridão, ou já é uma outra pegada? Ou vocês trabalham conciliado? Explica pra gente aí como é que funciona. Além da célula, né? Porque a célula, vocês têm uma célula, e a célula ela tem ali, você tem o discípulo, tem o discipulado, tem tudo aquilo, mas acho que a terapia vai mais além do que o discipulado? Vai, né? Se eu faço esse trabalho de terapia... Além. Então, atualmente não faço. Tem até planos de começar, né? Eu vou pegar umas aulas com ela. Só entra na terapia aí, ó. E assim, é até um projeto para o futuro, assim, para eu começar, mas hoje, questão do trabalho e da igreja ao mesmo tempo, né? não conseguiria, né? Mas o trabalho que eu faço hoje é muito do que você falou, né? Discipulado, aconselhamento na igreja e tal. E é uma coisa um pouco mais direta, né? Eu acompanho homens para que eles conformem a vida deles à palavra de Deus, né? Porque às vezes sabe um pouco de Bíblia, às vezes tem uma caminhada já com Jesus, mas falta aquela cola ali, né? Então o discipulado ele vem para isso, para ajudar um homem a conformar a vida dele com a palavra de Deus. E aí é uma abordagem bem mais direta, né? Eu já falo por mim. Eu tenho dificuldade de falar. Tenho dificuldade de falar com a minha mulher, contar as coisas. Eu não quero parecer fraco. Sim. Quero estar ali, padrão. Mas tem hora, esses dias agora tem sido o dia que eu tô mais lá embaixo. E ela tá me segurando pela rédea, né? Sim. Bora lá que vai dar certo. E os homens, eles têm essa dificuldade de conversar. Eu não sei se são todos. Eu, por alguns que eu conheço, é mais fácil você falar com os de fora do que com os de dentro de casa. Você consegue se expressar com um amigo, mas quando chega em casa, você tem medo de falar o que aconteceu, o que está passando. Até pelo fato de... vamos levar para o lado... Vamos pensar como outra pessoa ou como eu, vamos supor. Como é que eu vou falar para minha mulher que eu tô fraco nisso, sendo que ela olha para mim e tem que me ver forte? Né? Como é que eu vou mostrar isso para minha família? Né? Então, como a mulher vai mostrar isso para o marido, sendo que ele olha para ela e vê que ela tá ali cuidando dos filhos, da família e tudo, e faz o almoço, ele tá trabalhando e tal. Eu acho que às vezes o medo é de mostrar essa fraqueza, né? Mostrar que tá fraco. Mas olha só, que isso que você falou é muito legal, porque muitas vezes o papel do homem ele é confundido. O homem não tem que ser sempre forte. O homem pode chorar. O homem não pode viver uma vida de choramingo, né? Aquela de vida mimimi. sempre de mimimi, tudo vai dar errado, ó céus, ó vida. Aí é que o homem não pode ser. Agora, de chegar e falar para a esposa, cara, nós estamos passando uma barra pesada, tá doendo, tá difícil, é normal. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Não, Preciso da sua ajuda. Isso é normal. Agora, o que não dá é aquele homem que quer desistir, falar, não vai dar certo, então não vou fazer mais nada. Vamos comer a última refeição e morrer. Né? É isso que não pode. E muito dos problemas que ela estava contando aqui, muitos problemas da sociedade hoje, eles giram em torno exatamente de uma palavra que você falou quando você foi fazer a primeira pergunta para ela. O papel. O homem e a mulher, eles fugiram do papel que Deus designou para o homem e a mulher terem. Né? E aí começaram a fazer as coisas da própria cabeça. Eles só lembram do papel. Vamos lá, crescer e multiplicar. E aí eles só da parte boa. Crescer e multiplicar. E aí eles começaram, o homem começou a seguir a cabeça de pessoas que não temem a Deus e começou a dar errado. E aí eles vêm e falam assim, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você abandonou o caminho de Deus. E como que vai dar certo isso? Não vai dar certo. Ô Felipe, mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte, eu não sei, né, como que são os casamentos, mas assim, eu e o Rafa, os nossos 2 primeiros anos de casamento foram ajustes bem difíceis. E aí, a gente chegou a um ponto que a gente falou assim,
a gente precisa não de fazer o seu jeito, nem o meu, mas a gente vai fazer um caminho de Deus, né? Então, eu acho que quando a gente tira esse peso de uma performance, né, do nosso ombro, e a gente lança isso diante de Deus, eu acho que vai ficando mais fácil, né? E a gente precisa, é legal a gente voltar lá nas origens, né? Lá em Gênesis, que Deus, ele criou a mulher para o homem. Para quê? Para auxiliar, né? No grande chamado de quê? De governar, de cultuar e multiplicar a terra. Então, eu e o Rafa lá em casa, a gente realmente tem experimentado algo que, né, que é muito gostoso. Por quê? Ele já teve momentos super ansiosos, né? Onde a gente simplesmente não tinha o que fazer e eu orava em cima dele e ele sentiu uma melhora. E eu já tive momentos... Você orava assim, sai de 10 em 10. É isso aí, vai, vambora, galera, é agora. Ungir ele inteiro. E eu chorando igual criança pequena, de soluçar. Isso não é problema. Ela não me vê menos... frágil, menos homem, menos por causa macho, disso. Né, e tal. Por quê? Porque, de uma maneira geral, ela sabe que... não é assim, e que, assim, de uma maneira geral, ela sabe que eu tô disposto a encarar a vida e os desafios da vida, né? O grande problema é que o homem, hoje em dia, ele tá mais medroso do que a mulher. E a mulher botou a pensando roupa da em desistir, mulher super-homem... E pronto. Pois pensando em desistir e tal. Aí a mulher, ela quer que a coisa dê certo, só que isso não é o papel da mulher de ser cabeça, né? E aí deixa a mulher, muitas vezes, insegura, ansiosa e por aí vai. Então, é por causa da troca de papéis, né? O homem faz um papel de frágil, não por externar uma fragilidade, mas por viver um estilo de vida sem virilidade, sem visão, sem perspectiva, né? A mulher, ela precisa ver no homem que ele sabe para onde é que está indo. Não é que ele está 100% do tempo feliz, alegre e cheio de coragem. Não é isso. É que ele sabe para onde é que ele vai, ele sabe quem ele é em Deus, e aí ela vai seguir ele. Vai ajudá-lo nas horas difíceis, como você falou que a sua esposa está fazendo, como ela já fez 1 milhão de vezes comigo. E é uma troca, né? Que tem uma hora que um tá mais ali. E eu acho interessante a gente cuidar disso. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? A Bíblia fala. Então, muitas vezes, às vezes a gente com medo de se expor por mais próximo da gente, que é o nosso marido e nossa esposa, aquilo chega num determinado momento que aquilo fica sufocante. E eu tenho que colocar aquilo de algum jeito para fora. E aí, às vezes, eu recorro a um vício, a uma terceira pessoa, porque eu preciso me aliviar daquilo. Então, assim, em Deus, né, vivendo essa comunhão genuína com o Senhor, um com o outro, o coração partido junto, eu acho que a gente consegue vencer tudo, né? Mas se a gente permite que certas coisinhas vão entrando e vão criando um muro, vai trazendo uma desconexão, entendeu? Um distanciamento. Assim, o Rafa sempre fala desde o início, a gente não pode ter nenhum assunto tabu na nossa casa. Ou seja, tudo a gente pode falar. Do jeito certo, mas a gente tem que falar. Então, eu acho que isso talvez um ensinamento até pra gente, né? Pra que a gente possa viver isso. Eu posso olhar pra cara dele e posso falar assim, cara, ele tá com raiva, tá feliz, aconteceu isso, deve ser por causa daquilo. Senão eu vou perguntar, né? E nós estamos juntos. Sai que eu tô orando por você, vai dar certo. E aí, o que deu? Isso é gostoso, entendeu? Agora, quando a gente começa a criar uma vida separada, a querer poupar a pessoa, a gente perde a oportunidade de fazer com que ela cresça também e que a gente fique mais junto, entendeu? Muito interessante. Tô aprendendo muito, viu? É porque assim, eu tô me usando como exemplo. Claro. Eu sou um cara, eu falo de mim, tá, gente? Eu fui criado uma vida só, né? Tive até tal idade como criança, família e tudo, muito lindo, muito legal, né? Depois teve a separação, aí os bonitão, né? Cada um foi pro seu lado, né? Sim. E aí deixaram eu e minha irmã mais velha dentro de casa. E aí a gente viveu ali, vendemos uma casa e cada um foi pra uma cidade. Ela foi pra uma cidade e pra outra. Então, assim, eu aprendi com a vida a lidar com meus próprios problemas. Sim. Das piores maneiras possíveis. Sim. Tem como apagar isso? Não tem como apagar. Sim. Porque eu já vivi isso. É difícil pra mim? É. Ah, mas tu já não superou? Já superei, graças a Deus. Já fui pra IFOL, né? Passei por um momento muito especial da minha vida na IFOL, né? Que foi o lugar onde eu mais falei na minha vida de problemas da minha vida, foi lá. Sim. E pensei que tudo ia
do telefone, agora não vai acontecer mais nada na minha vida, que eu tô liberto. Claro que lá ensina que não é assim que funciona, né? Sim. Lá, a EFOL é uma escola de tratamento, tá, galera? Para vocês que depois vão assistir isso aqui, da Igreja Nova Aliança, né? Com o pastor... Esqueci o nome do meu pastor. Mas é da Nova Aliança, tá? Não do pastor daqui, do pastor de lá, presidente. Raimundo Nonato, né? Eles fazem uma escola muito legal. E eles falam, olha, isso aqui é só as ferramentas que a gente está dando para vocês lutarem lá fora. Primeira coisa que aconteceu quando cheguei aqui, peia no Felipe. Aí o Felipe quebra, né? E aí deixei algumas coisas levarem e continuo nesse déficit comigo mesmo e tentando buscar todos os dias, né? Sim. Até agora. Mas assim, tem uma dificuldade de falar, extrema. Extrema dificuldade de falar. É difícil mesmo. Porque não é fácil você falar, conversar e expor algumas coisas que talvez... Mas aí a terapia entra nesse lugar. Por quê? Porque quando a terapia, lógico, tá, gente? Eu tô falando humanamente falando, mas o Senhor entra nesse lugar, né? Mas um terapeuta, alguém para ajudar a gente na caminhada, entra nesse lugar. Porque por ser uma pessoa imparcial e que você tem a segurança ali, que ela, né, não vai falar para ninguém, você fica mais vulnerável. E muitas vezes aquele tempo ali te fortalece para ajeitar, para trazer para consciência, para pensar novas estratégias de como eu posso vencer aquilo, como que eu posso abrir meu coração com mais sabedoria para uma outra pessoa, como que eu posso não fazer alianças erradas, né? Identificar também, né? A raiz de onde vem esse comportamento, exatamente. Né? O porquê que você tem esse medo da exposição, né? Se tem a ver com alguma experiência passada e ajudar a entender, né? E a gente geralmente tem. Geralmente tem. E a gente sabe também que saber quem você é em Deus te dá uma segurança de enfrentar qualquer coisa. Isso é forte. Então, a Marcelene falou que discipulado é extremamente necessário. Discipulado é uma estratégia de Deus onde nos ajuda a permanecer e nos impulsionar a ir mais longe em Deus. Marcelene é uma amiga da família, uma pessoa que sempre me ajuda muito. Obrigado. Sim. É minha líder, né? Hoje ela não é mais a líder da célula, mas ela vai continuar sempre sendo minha líder. Eu falo que é minha líder e acabou-se. Quem fala é eu, né? Não é, não, é minha vida. A líder é minha, eu que escolho. É minha vida. A boca é minha, eu falo isso aí, entendeu? Tá ouvindo? É pra tu mesmo. Então, assim, é uma pessoa de Deus. Deus, ele tem abençoado muito a vida dela. Ela é uma pessoa muito usada também, Marcelene. Logo ela vai estar aqui. Não vai demorar muito, não. Pastora, qual foi o que mais lhe marcou em questão de terapia aqui em Canaã? Já aqui em Canaã, o que mais lhe marcou? Que você falou, caraca, essa daí tava carregada. Tava carregada, mas Deus libertou, entendeu assim? Eu acho que a mulher, ela passa por vários... Todo mundo, né? Mas a mulher passa por várias estações. E principalmente depois que os filhos nascem, né? A gente fica meio... Não sei se você é mulher, se identifica com isso, mas... A gente fica meio... Você olha no espelho e fala, quem sou eu após essa criança? Seu corpo mudou. Muitas vezes você larga o trabalho, você segue o marido e tudo. Então, assim, quando a gente vê uma mulher se reerguendo, né? Quando a gente vê ela se conhecendo, quando ela vê ela empoderada, entre aspas, né? Não do que o mundo fala, mas empoderada do Espírito Santo. O que o Rafa falou, segura da identidade dela em Cristo, é muito bom. E eu tenho visto muitos testemunhos desse, né? Que mulheres trazem muitos relatos e aí no final da sessão a gente já chorou, já riu, já fez de tudo e termina assim, né? Muitas delas falam assim, nossa, eu fico ansiosa para a semana que vem, né? O quanto você tem me ajudado. E às vezes até eu, né, dentro de casa, eu falo assim, gente, mas... Será? Aí, né? Será que tá dando certo? E aí elas fazem outra coisa. Eu falo, ai, que maravilha, né? Porque o que a gente quer fazer, a gente quer servir com excelência, a gente quer ajudar. E a diferença, né, ao meu ponto de vista da questão da terapia com o discipulado, seria que isso foi até o Senhor mesmo que trouxe no meu coração um versículo, Hebreus 4:12, e ele fala que lá a palavra de Deus ela é mais cortante, ela chega no ponto de dividir alma e espírito. Então, eu acho que no tempo da terapia, a gente consegue ter essa calma da escuta, né? A pessoa precisa investir,
porque ela precisa se comprometer com aquilo. Tem questão de tempo? Não tem 50 minutos. 50 minutos. E aí, deixa o resto dos problemas para a segunda... na outra sessão, Às vezes, mas é isso. Mas aí, nesse momento da terapia, a gente consegue, né, o terapeuta, no meu caso, que eu estou lendo para essa linha cristã, eu consigo discernir se aquela questão ela é espiritual ou emocional, né? E ali a gente sempre termina o meu tempo ali de terapia com elas orando. Porque eu creio que muito o Senhor pode transbordar, pode me usar, eu aprendo com elas, elas aprendem comigo, mas a gente sabe que é a palavra de Deus, né? É o Senhor atuando ali naquela pessoa, a pessoa se permitindo ser moldada por Ele, que realmente vai fazer diferença, né? Eu acho que é importante a gente frisar aqui, em relação à terapia, que existem pastores, existem correntes evangélicas que demonizam totalmente, né? Todo tipo de terapia, tratamento até psiquiátrico. Terapia do diabo, isso aí não é de Deus. Tipo Isso é muito fraco. Não é nem que é do diabo que eles dizem, mas diz assim, todo problema mental é pecado. Você consegue tratar só se arrependendo e por aí vai. Eu não concordo com essa linha. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que muitas vezes as pessoas elas querem um diagnóstico para... Querem logo uma resposta que é para resolver o problema. E eles querem um diagnóstico para esquivar da responsabilidade que eles têm de mudar e arrepender e tratar algumas coisas na vida. Entendeu? Ah, não, mas eu tenho não sei o quê, então não dá pra mim. Parece que a pessoa, você olha no olho da pessoa, ela tá sedenta por um diagnóstico. Você está com depressão. O médico falou que eu estou com depressão. É claro que existe a depressão, um problema seríssimo. Mas, assim, às vezes a gente vê que, assim, falta um esforço, falta um acordar da pessoa de falar assim, não, realmente está difícil, eu estou com esse problema, eu não vejo uma saída, uma solução, mas espera aí, vamos organizar as ideias, vamos dar um jeito aqui. Aí parece que ela quer simplesmente um terapeuta, um médico, um psiquiatra, quem quer que seja, para dar um remédio, para dar um diagnóstico, para ela poder se esconder ali atrás do diagnóstico. Então, eu acho que existem os dois extremos e é importante que quem está nos ouvindo seja sensível, seja sincero com ele mesmo e veja, fala assim, cara, será que eu estou exagerando nesse meu problema? Será que eu realmente preciso de um psiquiatra? Será que uma terapia cristã eu vou Me atende, né? Já me atende e tal? Porque muitas vezes a pessoa ou acha que tudo é só pecado, é só arrepender, mas às vezes ela realmente está com uma questão que precisa de um profissional, ou então ela vai para o outro lado de achar que tudo é do outro, né? Eu vou conseguir todas as respostas na terapeuta, na pastora Renata. A gente é só um instrumento, né? Um né? facilitador do processo. Mas eu acho que isso que o Rafa falou da questão de assumir a responsabilidade. Nós temos que tomar uma decisão. A gente sabe que uma pessoa, né, talvez está numa crise de ansiedade, depressão, ela ali não tem a força para fazer aquele movimento. Mas só o simples fato dela buscar um profissional, dela ir às sessões, né, dela escutar, dela refletir. A gente passa alguns deveres de casa, né, para casa, a pessoa lê uma coisa e tudo. Então, se ela se envolver com o tratamento, certamente ela vai melhorar. Para casa, você não vai responder o seu marido. Mas isso pode ser, dependendo da questão dela. Você vai aceitar não, brincadeira. Você vai respirar 10 vezes antes de falar alguma coisa. Porque é pesado, às vezes o marido ele chega cansado, já também cheio de problema na cabeça. Vamos logo pra família, sei, né? E aí, às vezes, ele quer chegar em casa e quer encontrar... Caixa do nada. Não, ele quer encontrar pelo menos um lugar. Eu chego em casa, aí chega em casa e tem filho pulando, você pra cá, você pra cá, e a mulher falou que o gás acabou, e tem que não sei o quê. Ele fala, meu Deus, eu quero voltar pro trabalho, Senhor. Pelo amor de Deus. Isso é raro, mas acontece muito. Eu queria chegar em casa, mas eu quero ir pro trabalho, que lá, às vezes, ainda consigo ficar sentado na cadeira. É desse jeito. E deixa eu ler umas mensagens. Tem muita mensagem aqui, pastor. Tem que ler, porque senão a pessoa não participa, né? Isso aí. Vamos lá. Aqui. Tá, pra cá, pra cima. A nossa fragilidade não nos diz quem nós somos, mas ela nos permite amadurecer
que não diz quem ela é, mas amadurecer quem nós somos. Então, a fragilidade, ela não nos é uma define, oportunidade, isso, né? A palavra certa é que ela não nos define, isso. Como é bom ver o extraordinário de Deus acontecendo através da vida de vocês. E com vocês seguir o caminho dele. Vocês são grandes exemplos para mim. Obrigado por compartilharem tanta sabedoria, que foi a Roberta Amorim. Já pode marcar o 2º episódio, hein? JD vencedor. Não é aquele que nunca perdeu uma batalha, mas sim aquele que nunca desistiu depois de perder qualquer batalha. O Eliseu Lima Alexandre. Meu líder, esse aí é o meu líder, não adianta, não tem como tirar. Tem muitas coisas aqui, continuando. Pastora, qual a que eu posso dizer? Uma estratégia que a senhora apresentaria? Eu não consigo achar, pastora, mas eu queria poder passar por alguma coisa parecida. Na minha igreja não tem, como é que eu posso fazer? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para conseguir? Tomara que eu pegue esse daí e faça também, né? O primeiro passo que eu tenho que dar para conseguir tentar me libertar ou sair da deprê, né? Sair dessa depressão ou sair desse tipo de situação. O que eu tenho que fazer? O que a senhora acha que seria o primeiro passo? Assim... O primeiro é assumir. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho importante a gente... Assim é muito... Né? No macro a gente não consegue, cada caso é um caso. Mas... Isso, é por isso que eu estou tentando buscar uma forma de conciliar tudo numa parada só, né? Mas eu acho que, por exemplo, a gente fala, né, a grosso modo, a ansiedade é viver o futuro e a depressão é estar lá preso no passado. Enfim, eu acho que o tempo, né, a pessoa quando ela está ali no momento de crise, ela não consegue sozinha, né? É muito difícil. Então, assim, é claro que se ela tiver... Eu estou falando de casos, né, que a pessoa está em crise mesmo. Ela não consegue, talvez, levantar para tomar um banho. Então, por isso que cada caso é um caso. Então, eu acho que é necessário, sim, primeiro, pessoas, né, que escutem aquela pessoa, que recolham, né, que aceitem aquela questão, que acolham aquele sentimento e ajudem ela a sair daquele lugar, que busque um profissional, uma ajuda pastoral, alguém que possa estar junto, né? Eu lembro que a minha mãe, há anos atrás, ela foi diagnosticada com uma doença fibromialgia, hoje é muito conhecido, e muitas vezes ela falava, né, e a gente não entendia, porque a gente, não, isso é não sei o quê. E hoje a gente consegue entender um pouco da dor e a gente vê o que é, mas enfim, isso acontece com várias pessoas quando estão em momento de crise. Às vezes você está do lado de um monte de gente e as pessoas não conseguem sentir a sua dor, né? E assim, isso é uma chamada para a gente estar perto também, ser mais sensível com a dor do outro. E outra, às vezes você está do lado de alguém que está morrendo por dentro e aquela pessoa... Parece estar ótima. Parece estar bem. Exatamente. Isso é outra Entendeu? coisa. Tá sorrindo. Sim. Tá aqui fazendo o programa, sim, fazendo acontecer os projetos. Sim. Mas tá com uma buraco, dificuldade, né, que você não consegue nem saber como é que mensurar. vai sair. Como é que eu vou sair daqui? Pelo amor de Deus, me ajuda. Jesus. Mas então, primeiro, pra mim, a primeira coisa é reconhecer e buscar ajuda. É a primeira coisa. Qual das maiores dificuldades que o senhor tem encontrado nos homens, além de não querer falar os problemas? Querer falar. Cara, eu acho que uma dificuldade grande que os homens têm é de entender o papel deles. Muitas vezes a gente vê frases na boca de homem que a gente não vê nem na boca de mulher. Mas eu queria tal coisa. Mas eu preciso de tal coisa. Mas a minha esposa faz isso, isso e isso. E eu sempre falo assim, quando eu falo para homens, que quanto mais um homem fala para mim da esposa dele, mais eu conheço sobre ele. Porque cada reclamação de uma esposa, cada atitude de uma esposa revela um tipo de marido, né? Nós somos os cabeças, nós somos as referências. Então, é a gente que dita o ritmo da casa. A esposa chega e fala, meu marido... O marido fala, né? Minha esposa só me cobra
só isso, aquilo. Aí eu já sei que é aquele cara que quer ser o rei, né? Só quer ser servido, não quer participar. Ele quer chegar do trabalho e não quer escutar problema, igual você falou, né? O cara não quer, ele quer chegar do trabalho e falar assim, agora eu vou ter paz. Amiga, onde você vai ter paz nessa terra? Nós não vamos ter paz, não. É difícil. A vida de homem é uma vida de luta, é difícil, né? Então você vai chegar em casa, você vai ter que brincar com as crianças, você vai ter que dar atenção, você vai ter que trocar o gás, você vai ter que consertar um negócio na casa. O homem é aquele que acorda mais cedo e dorme por último. É o último a comer. Então, é difícil mostrar para o homem hoje que o papel dele é difícil, que ele tem que enfrentar. Porque eles estão querendo o papel fácil. Eles estão querendo achar que ser homem é um papel tranquilinho, que dá para levar ali numa boa. E aí ver uma pornografia leve no Instagram, um perfil que a mulher só posta coisa de biquíni e tá tudo bem, porque na verdade, afinal de contas não é um pornozão. É um pornozinho, né? É um pornozinho, então tá tranquilo. O Instagram nem bloqueou, né? Então tá liberado, né? Tá liberado, entendeu? Aquela amiga do trabalho que só posta foto de biquíni, ele segue, não, é minha amiga de trabalho, mas na verdade ele continua seguindo, porque quer continuar vendo o corpo dela. Então, aí o cara vai nesse ritmo achando que ser homem é isso. E aí quando você fala o contrário, ele acha que você tá do lado da mulher dele. Você só dá razão para ela. É porque ele não quer arrepender, ele não quer mudar, né? Então eu acho que o mais difícil hoje está sendo isso. E colocar esses homens para orar. Homem não tem tempo de oração sozinho com Deus, cara. É impressionante. Isso é verdade. Você vê as reuniões de oração cheio de mulher, agora os homens. Não, e todo problema, a origem dele é essa. Falta de oração. Falta de oração, tempo a sós com Deus. Né? É a fonte. Jesus, todo mundo sabe o Pai Nosso, é uma linda oração. Mas antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus ensinou o quê? Você vai pro seu quarto, fecha a porta do quarto e ora em secreto ao seu Pai que te escuta lá em secreto. E a gente acha que ir na igreja orar, ir numa vigília, substitui essa vida diária de oração e não substitui, não tem jeito. Na verdade, o que eu tenho visto hoje, é que hoje a maioria de muitos irmãos, a gente não vai, mas muitos, né, são crentes domingueiros, pessoas que só frequentam. Sim. Já deixaram de viver, não tem mais o compromisso, a responsabilidade, como é que a senhora falou, não se coloca à disposição, né? Sim. Não é flexível com as situações e só vai pro culto e vai e volta e é aquilo. Então eu vou pro céu porque eu fui lá, então tá resolvido. Sim. E deixaram de viver a essência, né? Que é o discipulado. Porque olha só, você vê que Jesus, ele tinha... Eu tenho uma frase que eu gosto de falar com as mulheres, né? Eu gosto de ser a queridinha de Jesus. Por quê? Eu quero caminhar perto, né? Você olha, vê que... o senhor tem aqui como é que é? Uma social media aqui particular, viu? Ela faz suas propagandas aqui de boa. Por quê? Porque você via que Jesus, ele andava e ele pregava em alguns momentos para a multidão. Outros, ele separou os 12, mas ele tinha os 3. Eu quero estar dentro dos 3. Né? Tem uma frase que eu sempre uso que fala assim, Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos que preferem a ele. Então, o nível de proximidade do Senhor, quem define somos nós. Então, se você quer ir lá e tá na multidão, ser um seguidor de longe, tá bom para você? Ok. Eu não quero, né? Eu quero morrer por uma causa. A causa de Jesus é a família, e eu não quero só morrer pela minha família, mas eu quero levantar altares, mulheres dentro de casa que estão chorando, cozinhando pela presença de Deus, que estão discipulando seus filhos, que estão honrando, respeitando o marido, entendeu? Que estão servindo a comunidade, que entendem o seu chamado, o seu propósito, que reúne outras mulheres para adorar, para clamar ao Senhor. Então, assim, se não for para fazer, a gente não faz. Mas, cada um que define a proximidade. Então, esses seguidores, né, existem muitos, mas são pessoas que a gente está falando, que não querem se comprometer, que não querem ter responsabilidade. Ok, né? Elas vão ter isso de Deus. Agora, quem está perto vai viver uma vida com aventura. Não é fácil, mas é muito doido. Adrenalina diária. Muito doido. Tem um testemunho bacana, cara. Tem um discípulo meu, aqui de Canaã, que ele tá conhecendo a Jesus, tá se apaixonando com Jesus. Primeiro amor dele é o... Primeiro amor. Primeiro amor. Tá se convertendo.
E ele fez coisas erradas. Quer água, pastor? Quero, Quer, né? por favor. Peguei. Ele fez muitas coisas erradas, sérias, recentemente. E ele estava, assim, arrependido, mas aquele arrependido parece que só arrependeu com a mente, não com o coração, sabe? E arrependimento não é quando a gente chora, é quando a gente muda, né? Então... Tá lapado. Chama a grandona. Receba. Palmatória aqui, ó, olha lá. Ó. E aí, a última vez que a gente se encontrou para conversar, ele falou que ele chegou para trabalhar um dia e ele não conseguia. Ele estava, assim, muito desesperado, muito triste, muito consternado, assim. E aí ele sentou e começou a chorar e começou a fazer uma oração. E ele mesmo falou com as palavras dele. Falou assim, e pastor, ali eu entreguei minha vida para Jesus de verdade. Cara, pra mim não tem nada mais bonito no mundo do que isso. Você vai chorar, gente. Eu vou chorar. E ele deve estar ouvindo aí, ele sabe quem é ele, não vou falar o nome, mas ele sabe quem é e ele sabe que ele me constrange a cada dia, porque assim, é um homem que está de verdade querendo viver com Jesus, sabe? Então isso me emociona e é a coisa mais linda do mundo para mim. Não tem nada que me deixa mais alegre do que ver homens se fragilizando pelo amor de Deus, se jogando, né, aos pés de Jesus, porque na verdade ninguém é forte, todo mundo é fraco, na verdade todo mundo depende dele, né? A gente depende dele, nós não temos nada, né? Então o mais bonito é ver as pessoas reconhecendo isso, se jogando nos pés dele, que é a única esperança que a gente tem. Voltando aqui ao assunto que a gente falou que era muito importante, que é importante você ter alguém, um psiquiatra, se procurar ajuda, né? Aqui a Marcelene falou, minha mãe teve depressão profunda e passou por terapias e foi uma psiquiatra que foi extremamente essencial e importante para ajudar ela a sair dessa situação. O fato de ir ao psiquiatra não tira o lugar de Deus em nossas vidas. Exatamente. Necessário entendermos o equilíbrio das duas coisas, né? Exatamente. Para ser 2 pesos e 2 medidas, não 2 pesos e 1 medida só, né? Não, é porque a gente às vezes confunde. Tem que ser 2 pesos e uma só medida, né? Porque se a gente usa esses pesos e divide como se fosse pecado um e certo o outro, a gente acaba que se perde. Eu acho interessante a gente pensar o seguinte, né? Porque nós somos seres espirituais. Quando Deus chega e fala assim, né, que nós somos a imagem e semelhança dele, nós estamos espírito, nós somos espírito, né? Nós fomos criados para ser eterno. Mas nós temos uma alma. O que é a alma? As vontades, desejos, pensamentos e tudo. E você tem um corpo. Então, quando eu tô com algum problema no meu corpo, onde que eu vou? Eu vou pro médico. Quando eu tô com algum problema das minhas emoções, eu procuro o quê? Um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Agora, quando eu tô com um problema espiritual, eu procuro o quê? Um pastor, um líder maduro, alguém para me auxiliar. E isso feito, combinado, isso dá certo. Isso é a plenitude, né? A gente caminhar bem nesses 3 âmbitos. E a gente em equilíbrio com eles, tá tudo certo. Porque não adianta nada, né? Muitas vezes você tá mal no físico, mas é porque o seu emocional tá péssimo e acabou somatizando ali, né? Trazendo aquela patologia, enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, né? Todo, igual ela colocou aí, todo profissional, toda pessoa ali que estuda, que conhece, que tá mais experimentado, é importante, mas é importante a gente separar cada um, né? Não adianta eu falar, querer cuidar né? Deus pode fazer tudo, Deus cura, claro, eu creio e eu oro por isso. Mas muitas vezes Deus ele dá a cura dele através de pessoas, né? Ele libera a cura dele através de pessoas. A manifestação da cura, né? Médico, é pro médico saber o que pra ele vai fazer aquilo, vida, né? Exatamente. Exatamente. E vale a pena ressaltar que assim, puxar a orelha do pessoal que está ouvindo, a maioria das pessoas sente uma pontada no coração, já procura logo um cardiologista, né? Tá com dificuldade de respirar, já corre para o hospital. Agora, tá com um problema de saúde mental, deixa pra lá. Até chegar num profissional, já passou tá muito poucas sério, e boas. Né? Até pedir ajuda para um pastor,
Cara, tem vezes A mala tá pronta, né? Pois é, tem vezes Lapada, que... Tem vezes que a mulher ou o marido tá com as malas na porta pra ir embora, aí que a gente vai ficar sabendo que o casamento tá com problema. Aí não dá, né? A pessoa veste a máscara. O que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu quando não vi? Exatamente. A pessoa veste a máscara, ela tá sentada do seu lado todo domingo, ela participa da sua célula, ela tá envolvida e ela às vezes é incapaz de chegar e falar, gente, por favor, eu preciso de ajuda. Não, deixa Tá eu dar outra difícil. puxada de orelha. Eu sou queria bom na sair puxada daqui. de orelha. Eu queria sair Eu daqui. queria sair daqui. Mas não Ó, posso. Não, mas agora eu vou puxar a orelha Não, da obrigado. mulher. Arrocha. Arrocha. Tem mulher, eu já falei até isso no púlpito lá na igreja. Tem mulher que fala um monte de problema da família, do marido, da casa, pra Rê. Aí a Rê chega e fala assim, posso falar com o Rafa pra ir lá conversar com seu marido? Não, pelo amor de Deus, não, senão ele vai ficar bravo. Aí ela só me fala assim, olha, não tá legal. Aí eu falo, mas o quê? Ela, não pode contar, mas eu vou contando coisa dos outros. Então, eu fico assim, pra morrer, porque eu quero ajudar, eu quero entrar, só que a mulher, que é a única pessoa que poderia dar uma enquadrada no homem e falar assim, ó, eu vou falar seus problemas pro pastor, porque nós precisamos resolver. Ela fica com medo e não fala. É que nem aquela, ela pegou Aí. porrada, o médico, o policial chegou lá pra prender. Não prende, pelo amor de Deus. Exatamente. Não prende, pelo amor de Deus. Não, você não vai, não vou fazer não, nem um boletim não, pode levar pra casa. E aí não melhora nada. Aí as coisas na casa não melhoram, o marido é filhos. confrontado, o marido continua achando que tá tudo bem. Você vai perguntar pro cara, e aí, cara, como é que tá tudo com as coisas, no casamento e tal? O cara, não, tudo certo, belezinha, tranquilo. O cara tá em paz, entendeu? Então, a mulher tem que entender que ela é a maior ferramenta pra gente poder chegar no marido e confrontar. Se ela não confronta ele, de falar assim, olha, eu não tô satisfeita, nós precisamos conversar com alguém. Ah, eu não quero, mas então eu vou conversar e vou falar E dos tu te problemas. vira depois. E aí depois você se vira. Se a mulher fizer isso, ela já empurra o marido pra tomar um jeito, né? Só que hoje a maioria das mulheres não tem essa atitude. E aí dificulta o nosso trabalho. É isso aí. Desse jeito. Olha, eita, você falou tudo. Quantas vezes não temos a sensibilidade de perceber o outro, a dor do outro e não temos a sensibilidade de perceber a dor do outro, como é difícil pro outro, né? Na verdade, hoje, vou falar logo. Hoje você tem algum problema, hoje você não pode ter problema. Uhum. Né? Porque se você tem alguma coisinha, ou tu tá de mimimi, ou tu é do... é dividido. Uhum. Já tem vários setores, né? Tu é desse aqui, tu é daquele ali, tu é daquele ali. Eu vejo que as pessoas já têm prazer de falar, não, eu tenho depressão. Uhum. Que nem o senhor falou. Ah, não, eu tenho isso aqui, eu já fui Se define assim, né? Eu tenho uma situação na minha família muito que é desse jeito, entendeu? Que a pessoa parece que tem prazer de dizer que, não... Estou doente. Entendeu? E assim, as pessoas, elas têm deixado... É isso aí, pastor. De buscar ajuda, né? Eu sou um deles. Receba. Né? Mas diga assim, não é tão fácil? Não é tão fácil, mas também não é tão difícil, né, pastor? Não é. E Jesus, né, a palavra diz que ele era... A gente fala muito dessa palavra empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Mas Jesus, ele não era movido por empatia, ele era movido por compaixão. O que seria compaixão? Compaixão é eu sentir a dor do outro e fazer algo em prol daquilo, né, tentar ajudar de alguma maneira. Então, eu acho, quando eu coloquei lá atrás o meu clamor atual para que se levante pais e mães espirituais, pessoas que sejam exemplos, referências, pessoas que assumam a responsabilidade, pessoas que falam, olha, eu não sou perfeito, mas vem comigo, vai dar certo. Então, nesse lugar, né, a gente consegue perceber o outro e a gente consegue chegar no outro. Então, para que as pessoas não cheguem nesse determinado ponto. Então, o meu grande desafio, né, ontem eu estava até conversando no discipulado lá com a pastora Renata e as outros pastores da igreja, sobre isso, o quanto a gente pode ser sensível, né, e enquanto até liderança mesmo se movimentar para cuidar cada vez melhor das pessoas e levantar outros líderes para que isso aconteça, para que as pessoas
tem alguém próximo, né? Para ela poder pedir ajuda. Mas essa pessoa também não fique na posição dela, né? Se lance, peça ajuda. Mas o que eu quero dizer é, um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, ele é assim como Jesus, ele é movido por compaixão. Ele não deixa a pessoa passar ruim, né? Pelo menos me dá um abraço aqui. Ele tem que passar por isso que eu já passei, vai não, se virar. Vai né? se virar. Vou mandar uma mensagem, vou encontrar com você. Dá trabalho, você tem que renunciar, às vezes, tempo de lazer, tempo para encontrar com alguém. Mas você sabe que aquela decisão vai ter um efeito eterno, né? Então, para que a gente, é uma chamada mesmo, para que a gente seja movido por compaixão. Renato Oliveira, saudade desse casal bênção aqui do Rio de Janeiro. Renatão do Rio, lá do CG. Deixa eu ver, eu deixei passar aqui também, o Diogo Araújo, estamos aqui, lá da igreja de Diogo, né? Diego. É irmão do pastor Daniel, Parabéns, deixa eu ver o que mais aqui. As pessoas passam anos desenvolvendo condições mentais desfavoráveis e depois querem que o terapeuta ou resolva o tudo, analista né? os resolvam em dias. É preciso a consciência no tratamento e o fundamento na fé, né? Total. Você precisa entender que gera tempo, né? Sim. Chama a galera da live aqui no Instagram. Fala, galera, tudo Oi. bem? Estamos ao vivo aí, estamos aqui. Entra aí no canal, entra aí. Ainda estamos por aqui, entra no link. Nos stories anteriores aí, que a gente está aqui ao vivo falando sobre um pouco da terapia da família, do marido, da mulher, de algumas situações que podem ser evitadas e de algumas situações que você precisa passar. Primeiramente, elas é passar e dar o primeiro passo, né, pastora? Sim. Dar o primeiro passo para que outras situações consigam ser resolvidas. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Pastora e pastor, quando a gente está falando aqui de marido e mulher e tudo, né? E a gente não pode esquecer dos filhos, né? Quando a gente tem algum problema que você não consegue gerar ou falar, o que está carregando esse problema, você não... Engraçado que ele não é um problema só seu. Acaba que ele se torna um problema família, porque quando não está certo para ti, não está certo com a tua mulher, não está certo no teu trabalho, não dá certo na tua igreja, não dá certo com teu filho, então assim, acaba que gera N situações. Aí aquele problema que é teu, ele já era um problema para tua mulher, que já a tua filha já está vendo e já gera um problema ali, que já vai gerar um problema lá na frente. Então assim, os filhos de hoje também, ou essa geração de hoje também já é uma geração mais fragilizada, né? Consequentemente das atitudes de pais e mães, do mundo que tem sido apresentado. E como tem sido como vocês são casais e trabalham com casais, com famílias, como tem sido essa parte filhos, em geral, para os pais, como tem sido essa realidade? Apesar de que, eu vou logo lembrar quando eu era adolescente, a gente sempre dava um trabalhinho, né? O pessoal chamava de aborrecência, aquele negócio todo, mas hoje tá demais, já tá mais avançado, né? Negócio mais clean, negócio mais punk. Antigamente era mais saudável, eu pensava que eu era vida louca. Quando eu era novo. Eu tô vendo a galera de hoje, eu falei, não, mas isso aí, eu era um anjinho. Então, assim, como é que tá sendo consolidar tudo isso? Tanta terapia com a mulher, o discipulado com o marido e os filhos, como é que se trata essa área? Quer começar? Qualquer um, porrada nele. O que eu vejo é o seguinte, que eu percebo, né? É essa mulher muito sobrecarregada. E na maioria das casas o homem chega, ele quer simplesmente chegar do trabalho, ligar a TV ou ficar no celular e explode o resto. Enquanto que, agora, né, eu tenho a formação também em psicopedagogia e tudo, e a gente, na educação, a gente vê que existe até um marco ali, né, aos 2 anos, que o pai, a figura paterna, no caso, ela entra para trazer o corte, o limite, a disciplina. Você vê que o Senhor, Deus, ele é pai, ele é amor, mas ele é disciplina, né? E a criança clama por isso. Então, o que acontece? A mãe, ela às vezes está o dia inteiro, menina! Mas o pai, ele tem que causar aquele respeito na criança, né? Por exemplo, tô lá em casa, eu tenho um menino e uma menina, e eles estão e tal, obedece tudo. Mas quando eu chego e falo assim, eu vou falar com seu pai, eu vou na mesma hora, por quê? Não é um medo, mas é aquela assim, é um respeito. Cara, aqui
aqui o bicho vai pegar. E o Rafa também, quando ele chega, e eu falo pra ele, olha, hoje não foi legal, não cumpriram isso, isso e isso. E o Rafa chega e fala assim, olha, antes de tudo, ela é minha esposa, vocês obedecem ela, depois ela é mãe de vocês. Então, pelo menos lá em casa, eu não tenho filhos perfeitos, nós não somos um casal perfeito. A gente tem lutas, a gente às vezes excede para um lado para o outro. Mas o que a gente tem buscado é trazer esse lugar que as crianças possam entender que antes delas chegarem já existia um casal. Né? E que a gente sabe para onde está indo e nossa casa tem uma cultura de obediência e que se não fizer, certas consequências vão ser assumidas, né? Então, o que eu percebo na terapia são mulheres chegando que ela não tem esse homem posicionado em casa. Então, falta limite na casa. Por quê? Porque a mulher vai até um certo ponto, mas não tem ninguém que valide aquilo que ela tá fazendo. No limite da minha mãe, ela pegou minha irmã e tacava a cabeça na parede, era porrada, não tinha esse negócio de teu pai vai chegar não, bora resolver era aqui. Isso aí. Ela, não, negócio de teu pai, vem cá que eu vou resolver agora. É a agora. Cabeça na parede, é picuda no pé da costela. Aonde pegou? Não, e todo mundo pianinho. Havaiana voadora. Havaiana de pau, era lapada, menino. O chinelo voava no pé da orelha. Mas... Agora eu vou fazer um ringue aqui. Põe o barulhinho da sirene aí. Ela falou Primeiro do round. homem. Agora eu vou falar o problema da mulher, então. Chama na grandona. As mulheres, por outro lado, elas têm tratado as crianças como se fossem de cristal. Né? Então, a mãe, às vezes, por uma culpa, né, de trabalhar fora, aí não passa tanto tempo com a criança, aí quando passa o tempo, faz todas as vontades. Mães que fazem o que a criança pode fazer. A gente tem amigos que o filho de 7, 8 anos ainda não amarra o sapato. Não. Porque a mãe amarra para ele. Crianças de 7, 8, 10, até 12, 13 anos que ainda dormem no quarto dos pais. Não, no quarto não. No meio do casal. No meio do casal. Não é nem no quarto, né? É no meio. Então, assim, as crianças hoje, elas estão sendo tratadas como uma tacinha pequenininha de cristal, que não pode fazer nada, que não pode sofrer, que não pode... Hoje inventaram uma doença que chama TOD, que as crianças não podem... ela não pode ouvir não. A minha Agressivo. toma TOD toda noite. Todinho. Pois é, só se for, né? Porque... Ela chama de Todd, eu quero uma madeira, eu quero Todd. Todd. Então... E tem mais essa, pastor? Tem. Diz que é uma doença aí que o menino não pode ouvir não. Então, assim, qual que é o ser humano que quer ouvir não? Nenhum, né? Todo mundo só quer ouvir sim. Mas é necessário, Mas né? a vida é assim? Não. Não. Quando chegar na frente do chefe, vai sofrer, vai pedir conta. A gente trabalhou numa escola cristã no Rio de Janeiro, eu e ela na mesma escola, a gente ficou espantado. O quanto que os adolescentes hoje, eles estão desregulados. Não, 90% de famílias cristãs. E eles não sabem lidar com o contrário. Você fala só, isso aqui não pode. Mas por quê? Mas por quê? Não, eu quero sim. Eu vou ligar para minha mãe e tal. Carta suicida, adoidado. Tanta coisa que a gente viu, cara, porque as crianças, elas estão sendo criadas super protegidas e microgerenciadas. A minha filha tem 8 anos de idade e aí ela às vezes ela chega pra mim e fala, pai, faz meu dever comigo. Eu falo, não, o dever é seu. Você já fez? A responsabilidade é sua. Se tem alguma dúvida, eu posso até te esclarecer, mas é você que tem que fazer. Um dia, a Rê viajou para um congresso e eles ficaram comigo. Aí, toda noite a gente fala, vocês têm que deixar o material pronto, o lanche pronto, deixa tudo pronto para o dia seguinte. Porque amanhã sai Tudo cedo, de manhã, né? Todo mundo cedo. sim. Aí, todo dia eles fazem. E ela sempre falhava no lanche. Vez ou outra falhava no lanche. Tem que fazer o lanche. Aí, no primeiro dia que eu fui levar eles, que ela estava viajando, eu fiquei de home office e fui levar eles na escola cedo. Aí ela chegou, na hora de sair assim, eu esqueci de fazer o suco. Então hoje você vai sem o suco. Não. Hoje você vai sem o suco, vambora, tá na hora. O professor não espera porque você esqueceu do suco, não. Mas eu vou ficar sem suco. Vai ficar sem suco. Toma água, pede lá, faz uma vaquinha lá, passa seu copo, um pouquinho de cada, te vira. Você não é quadrada, minha filha. Você vai dar um jeito, vambora. Você não vai. Pergunta se ela esqueceu o suco, mas algum dia, até hoje,
Não Nunca mais. esquece. Entendeu? Então, se você fica levando o livro pro seu filho quando ele esquece, ele nunca vai ter motivo para parar de esquecer. Isso é verdade. Então, os pais, eles têm que agir como pais. Os pais não são amiguinhos dos filhos. Sabe, aproveitando esse gancho que o senhor vai continuar sobre isso aí, sabe o que eu vejo, pastor? O que eu vejo? Eu até falei isso, já falei isso várias vezes, que a senhora passou, você, a senhora pastora, passou pelas situações da vida, certo? O senhor passou pelas suas situações da vida, eu passei pelas minhas. Aí a gente fala, não, mas eu não quero que meu filho passe pelas situações que eu já passei, e bababá e coisa e tal. Só que quando a gente fala isso, é dos erros, né? Não quero que ele escolha, tenha certos erros, mas acaba que a gente passa a mão por cima. Que nem Não, mas tá isso falando. que te fez ser quem você Sim, é hoje, né? exatamente. É. E o que a gente vê também é o seguinte, a falta de não tá fazendo com que esses adolescentes cheguem e aí ele, na hora do primeiro conflito que ele tem com o outro, ele quer cortar o pulso. Ou Ele dá não tá um- preparado pra isso, entendeu? Pra viver a realidade que é E dura se mesmo. fosse só cortar o pulso era bom, né? Sim. Tem uns aí que estão matando pai e mãe É, porque não conseguem ouvir o não. exatamente. Entendeu? Porque não, já tem Não casos... foi treinado pra isso, Não né? foi treinado e quando Sim. recebeu, pô, Meu eu mundo vi acabou. um agora aqui, pô, foi por dinheiro, pediu um dinheiro, não tinha. A mãe não tinha como dar, não quis, meteu a faca no bucho da mulher e tchau pra quem namora. Entendeu? Então, assim, Exatamente. essas situações, isso é muito importante, pastor. É. Isso é muito importante para você que está ouvindo a gente, que você entenda que é tudo um processo, né? Se a gente não se alinha, não é um pilar de alicerce firme, a gente acaba que a gente ou é uma descida Sim. sem fim, né? Sem volta. Então, que a gente possa se conscientizar. Pastor, muito obrigado, pastores. Ainda não acabou não, tá? Aham. Muito obrigado por esse papo. Tenho certeza que edificou a vida de muita gente, está edificando. E tenho certeza que vocês são um projeto de Deus realmente para esse lugar. Amém. E espero que vocês ainda tenham aí muitas oportunidades de poder mostrar um pouco mais desse trabalho, né? Claro que, querendo ou não, a terapia ela é um trabalho sigiloso, né? Sim. Mas é importante saber que precisa ser divulgado. Sim. Que você precisa, sim, correr atrás de alguém que possa te ajudar. Mas a gente tem técnicas também pra gente fazer em grupo, né? Hum. Igual eu falei, esse convite que eu tive na semana passada, Tá com frio, pastor? Não. Não, tá de Tô boa? não. Tá foi, de boa? não, tá tranquilo. Foi muito bom, porque quem tava ali presente, né, toda a equipe, alguns pais, eu tive um feedback muito positivo de exatamente as pessoas saíram reflexivas, né? Então, tem alguns tipos de estratégias, né, de atividades que a gente pode fazer em grupo e é bem interessante também. O Diego falou, fizemos um projeto juntamente com a Associação de Alunos Universitários, UCC, Projeto Amar, e percebi que as pessoas ainda têm medo de procurar ajuda. É, Agora, por quê, né? Por que o medo? Fica a pergunta. Por que a gente tem medo se quando é para fazer coisa errada ninguém tem medo, né? eu acho que é o medo da exposição, é o medo de encarar a realidade. De passar vergonha. De saber que tem que mudar, né? Que às vezes tem situações que é você ou você. Você Eu não acho pode que colocar a é um culpa no outro. reflexo também da geração que quer tudo fácil. É. O que é difícil, eles já falam logo assim, não é de Deus, não é pra mim. Né? E aí você lê Mateus 4 que diz que o Espírito Santo levou Jesus pro deserto para ser tentado pelo diabo. O espírito. O Espírito que levou Jesus não tropeçou e caiu no deserto, ele não foi levado pelo diabo para ser tentado pelo diabo. Né? Então as pessoas hoje, elas veem algo difícil, elas já têm resistência. É igual o não, né? Ninguém quer ouvir não, mas o não existe na vida. Ninguém quer passar coisa difícil, mas me fala uma coisa aí que você conquistou, que é valiosa e que não teve dificuldade. Isso é Não verdade. existe, não existe, simplesmente não existe. A gente precisa entender que é tudo um processo, né? Sim. Processos, na verdade, são às vezes até processos iguais para muita gente, só que como nós somos diferentes uns dos outros, a realidade um para o outro é diferente. A escolha, a aceitação, Sim. a consciência, peso, como você vai absorver aquilo, Sim. qual vai ser a tua resposta em cima daquela situação. Então, assim, querendo ou não, a maioria dos problemas hoje é ansiedade e depressão, Uhum. certo? Certo. Agora, tem pessoas que... É o mesmo problema,
Só que as encara de estratégias maneira são diferentes. diferente. Encara de maneira diferente. Uhum. Para quem tá com problema hoje, pastora, e não consegue achar uma solução, ou não tem conseguido uma solução, que acha que não tem mais jeito, que realmente aquilo ali que acabou e que já deu, já era. Qual é a sua opinião? Qual é a sua posição? O que a senhora pode falar para essa pessoa? Porque não vai ficar aqui só para quem está participando da live. Quero agradecer quem está participando com a gente. Tem mais de 3.000 pessoas aí, pastor. Brincadeira. Brincadeira. Nós estamos aqui, estamos batendo aqui, tá bem. Mas, assim, para quem vai assistir daqui a pouco, outro dia, o que a senhora diria para essa pessoa que está passando por essas dificuldades? Eu diria, feche a porta do seu quarto, clame ao teu Deus, abra o seu coração e Ele vai te responder, no secreto. Então não existe fórmula, né? Não existe, eu preciso saber, mas não. Conversa com Ele com as palavras que vierem no seu coração, como seu melhor amigo. O seu Pai está perto, né? A gente serve um Deus que não é morto, é um Deus que está vivo. E Ele só está esperando um clamor, alguém que se quebrante diante dele para ele vir. Então, assim, é lógico que existe terapeuta, existem muitos profissionais aí para ajudar, pastores, líderes, mas ninguém nunca vai substituir esse lugar, né, do Criador. Ele te fez, Ele sabe quem que você é, Ele estava com você em todos os momentos da sua vida. Ele tem a melhor versão sua, né? Lá no Salmo 139 já fala que Ele conhece a gente desde o ventre das nossas mães. Então, Ele já tinha um plano pra gente, né? Falta a gente se colocar nesse lugar de saber qual é esse plano. Então, tá sofrendo, tá apertado, tá difícil. Tá no caminho certo, né? Fecha a porta do quarto e clame a Ele. Tem um pastor que falou, pastor não sei se foi um pastor, tava assistindo, ele falou, tá sofrendo, tá apertado, tá no caminho certo. Né? Só tem que se posicionar. Agora e saber que, infelizmente, a vida, vamos pro lado cristão, né? Não é fácil. Ainda mais quando você quer se posicionar a servir, a ser servo, né? Aí que o capirote se levanta com todas as armaduras para tentar derrubar. Ainda estou escutando esse casal abençoado. Fala para eles que mandam um abraço especial e é muito bom tudo que está sendo abordado, né? O assunto está sendo conversado. Pastor, quem é? Esse aqui é o Josafá Ponce. Josafá. Josefa. Tua mãe? Não, né? é uma amiga da família, lá de BH. É isso mesmo. Parece que eu sou até burro, eu não estudei, que eu tô com dificuldade aqui de visão. Mas enfim. É o quê? Emoção? Josefina. Nome é Josefina. Pastor, e pro maridão sem posicionamento? Tá aí, tá perdido no meio da multidão aí. Qual é a sua palavra de excelência aí que o senhor pode acordar, que ele possa entender o que ele precisa fazer? A mesma que a Rê falou, né? Vai orar. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto ao seu pai que te responde em secreto. Todos os nossos problemas, se você fizer os 5 porquês nos seus problemas, você vai cair em oração, não tem jeito. Qual seriam os 5 porquês, pastor? 5 porquês é uma técnica, né? Da administração para você identificar um problema e tal. Então você fala assim, eu caí na pornografia. Por quê? Porque eu tô vendo coisa na internet. Por quê? Porque eu tô desanimado. Por quê? Porque eu não tô orando. Entendeu? Se você fizer 5 porquês no seu problema, você vai cair em oração fraca, em falta de devocional, de tempo a sós com Deus e tal. E eu acho que os homens também eles precisam tomar postura e entender qual que é o papel deles, entender que eles têm que assumir o papel que Deus deu a eles e aí assumir. Qual que é esse papel? Eu não sei. Então procura, pede ajuda. O grande problema do homem hoje é exatamente esse. Ele não sabe o papel dele, só que a grande maldição do homem é exatamente a omissão. Ele não sabe o papel, o casamento não está legal, ele está incomodado, a criação de filhos não está boa. E aí, ao invés de procurar ajuda, ele se omite e fica no celular. E quer ver televisão, e quer ficar na caixa do nada, olhando pro teto. E ainda depois
quer resultado diferente. Ainda depois questiona onde é que foi que eu errei, né? Então, Agora, você olha que precisa... interessante que eu pensei aqui. Essa questão da omissão tá lá em Eva, Adão e Eva, né? Sim. Mas foi ela que... Ela que me deu, né? É a omissão, tipo, eu não sou responsável por isso, né? Não, e na Bíblia fala que Eva comeu do fruto proibido e deu para Adão. Que Não tava fala do que lado, ela, né? não fala que ela comeu e procurou Adão e deu para ele, né? Ou seja, ele estava do lado, viu a Eva conversando com a cobra, com a serpente e não fez nada. Viu ela pegando o fruto da árvore que Deus tinha falado para ele que não podia comer e ficou lá quietão. Então, o que está acontecendo com os homens atualmente é a síndrome do Adão mesmo, né? Então, nunca é tarde para despertar, para acertar as coisas na sua casa e ser o homem que você deveria ser. Agora, tem que ter coragem, tem que seguir forte, seguir firme, porque não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, não vai ser mil maravilhas. É um processo. Né? É um Li processo. uma frase, foi ontem que eu estava lendo, que eu estava pesquisando algumas coisas, li uma frase que já faz tempo que já lançaram, mas sempre está rodando, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, você acaba se tornando aquilo que eles querem em qualquer lugar para você. Sim. É aquilo ali. Qualquer entendeu? lugar serve, né? Se satisfaz com qualquer lugar. E acaba se esquecendo do seu potencial, da sua qualidade, que você poderia ir além, entendeu? Então, assim, a gente realmente precisa saber onde é que a gente quer chegar. Não só na área de trabalho, na área de projetos, mas de família, né? Onde eu quero chegar, né? O que eu quero proporcionar? O que eu tenho que fazer? Né? Eu não sou muito de falar, mas eu tenho vários projetos de onde eu quero chegar, onde eu quero colocar minha família numa casa, como é que eu vou fazer para chegar lá e tudo. E só que assim, acaba que a gente se enche de trabalho e esquece aí, não, eu tô fazendo isso aqui pela minha família. Não, vou trabalhar, Senhor, me perdoa, me ajuda. Tô fazendo isso aqui pela minha família, aí eu quero melhor para minha família e eu me identifico com isso. Sim. Né? Eu me identifico, tô falando isso aqui sabendo que eu tô errado. Eu vou trabalhar, eu quero melhor para minha família, para minha esposa e minha filha. Aí eu vou me mato de trabalhar. E acaba que quando eu falo pela minha família, eu esqueço da família. A gente esquece da família, da né? presença, né? De ser pai, de ser amigo, de ser parceiro. Sim. Então, assim, que eu vejo que a vida tem sido tudo isso, né? Muitos amigos meus vivem a mesma situação. Né? Se preocupam com a família, é tudo pela família, mas acaba que não vivem a família. Quando você vê a filha já cresceu, já tá casando, aí tu vai falar, caraca, como assim? O que foi que aconteceu quando tava aqui? Pois e esse é o grande perigo, né? Você pisca o olho, a já vida passou. passa. Aí, ó, o que aconteceu? Como assim? Ela é homossexual, minha filha assumiu, como assim? Não tava nem... Como é que eu não vi? Né? Não, se suicidou, como assim, gente? Tava aqui dentro de casa, tava aqui... Tava tudo bem. Tava tudo bem, entendeu? Então eu digo que a gente tem... Tive aquele negócio do cavalo, do boi, sei lá, que o cara bota assim? A gente tem se tapado para muitas coisas e tem deixado acontecer muitas coisas pela falta de posicionamento. Exatamente. E o perigo é exatamente esse, cara. Se acordar quando acontecer alguma coisa ruim, quando passar 30, 40 anos, né? A gente teve o nosso primeiro filho, parece que foi ontem, ele tá fazendo 11 anos, cara. A sensação que dá é que eu poderia ter aproveitado mais e tal. Então, a gente tá vendo aí como é que o tempo tá passando rápido, né? Então, o perigo é exatamente esse. Se você não acordar hoje, se você não pedir ajuda hoje, se você não der um chacoalhão na sua vida e falar assim, cara, eu preciso ser melhor para Deus, eu quero fazer mais para Ele, eu quero ser mais usado, eu quero... Que dia que você vai fazer? Felipe, uma coisa que eu fiquei pensando, né, em cima do que você falou, é que eu acho que às vezes a gente está muito no controle da nossa vida, né? Então a gente traça muitas metas, muitos alvos e tudo. Mas quando a gente tem aquele encontro, né, acredito que você já teve, a gente também está falando sobre isso, mas aquele encontro sobrenatural com Deus que muda a história, e parece que ele recalcula a rota, sabe? Do aplicativo. Ele recalcula. E às vezes a gente percebe que a gente tem feito tantas coisas para coisas que são perecíveis e vão ficar aqui.
E isso é uma chamada pra gente todos os dias, né? Que tipo de decisões eu tô tendo que vai reverberar eternamente, né? São vidas, são almas. Então, se eu tô alinhada à vontade de Deus, com certeza, o meu propósito é ganhar vidas para Ele. Né? E eu não tô simplesmente conquistando um lugar porque eu quero ser, por exemplo, reconhecido aqui em Canaã. Não. Em Mateus 5 fala que a candeia, né, que Deus ele usa a gente como sal e a luz, então ele vai colocar em lugares altos para que a glória dele apareça. Então, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui para a gente não perder a vida e não ficar só como sobrevivente. E em né? questão de luz, e também ele fala que a gente não pode colocar debaixo, né? no Para escuro, ninguém ver. Pra ninguém ver, né? Exatamente. É complicado. A gente que é luz, a gente tem que ser luz, né? A gente tem que ser luz, tem que ser colocado em lugares altos, mas assim, com a motivação certa, né? A motivação não é para que eu receba o louvor, para que eu tenha a glória, e sim para que mais pessoas o conheçam, né? E tenham sede dele, busquem ele, e a gente faça um lindo avivamento aqui, né? O cooperar de Deus aqui. Muito legal. Pastor, aqui, ó. Quando não sabemos nosso papel é quando a nossa identidade não está verdadeiramente afirmada em Deus. Exatamente. Se eu tenho uma identidade em Deus, de filho, eu sei quem é meu pai. Amém. À medida que eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da minha família. E zelo e cuido daquilo que verdadeiramente importa. Amém. Isso é Marcilene. É abençoado. Pastores, desde já eu quero agradecer a vocês por terem participado. Gostaram do papo? Demais, muito bom, demais. muito bom. Chamar vocês muito mais, bom, viu? Pra isso gente aí. trocar mais Estamos à ideia. disposição. Tá bom. Agradece a galera que participou com a gente. Manda um recadinho pra quem participou, a galera que tá aqui com vocês, o pessoal da igreja, os seus discípulos aí, o pessoal do Rio, de BH, dos confins aí da terra que estão aqui dentro. Tem gente Samaria, toda a Judéia, os confins da terra. Agradece a galera aí. E dá um recadinho pra galera. De Deus. Não é um recadinho nessa aqui, tá? Nessa aqui que é pra eu falar no olho deles. Dá um recadinho de Deus, do coração de Deus que tá no seu coração pro coração de quem vai ouvir. Pessoal... Não se preocupe com o tempo, não. Nós tem até meia-noite. Ah, então beleza. Então pega uma pipoca aí. Não, o que está no meu coração, sabe, que eu creio que tem a ver muito com o meu chamado, é exatamente ajudar as pessoas a despertarem. Essa anestesia espiritual que parece que toma o coração de muita gente é o que me incomoda, porque eu luto com isso. Então, eu sou o primeiro a pregar para mim. Se eu não me policiar, eu vou viver anestesiado. Então, assim, o pessoal da nossa igreja agora, eles estão ouvindo o que eles sempre ouvem de mim. Gente, quem é você quando não tem ninguém olhando? Quem é você e Deus? A gente pode morrer daqui a 10 minutos. E aí você vai chegar diante de Deus. Se você não morrer daqui a 10 minutos, você vai subir quando Jesus estiver aqui, tiver voltado, te buscar. O que você vai dizer diante dele? Aonde ali não tem desculpa, não tem justificativa, não tem mimimi. Mas não sei o quê. Sabe, isso é urgente. Então, busquem a Deus. Tem uma palavra de Tiago que mexe muito comigo, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Então, eu acho que a gente está precisando parar de buscar o luxo, o conforto, a melhor vida agora. A glória, né? A glória daqui, né? A glória daqui. Ser popular, né?
a melhor vida agora. As pessoas querem o carro mais novo agora, eu tenho que viajar para o exterior, eu tenho que ter um Instagram bonito, cheio de fotos de vários locais, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Cara, nós precisamos chorar, nós precisamos arrepender na presença de Deus. Eu digo isso porque a melhor versão de mim, ela nasce sempre que eu estou de joelho, chorando diante do Senhor e pedindo a misericórdia dele, sabe? Então, eu creio muito nisso, na gente se render aos pés do Senhor e levar a palavra dele a sério, buscar ele todos os dias da nossa vida, porque não faz sentido viver se não for assim. Não faz, é melhor morrer. Eu preferia estar morto do que viver sem Jesus. Eu vivi 21 anos da minha vida, hoje eu tenho 38, graças a Deus. Meu irmão pregou para mim um dia, eu converti. E é isso. A vida só vale a pena se for vivida com Jesus ao lado dele. E nós temos que entregar mesmo nosso coração todo. As pessoas acham que Deus espera resultado delas. Hoje mesmo eu almocei com um discípulo e eu falei isso para ele. Falei, cara, você não consegue orar? Ora 5 minutos, ora 10. Deus não está preocupado com o seu desempenho, com o seu resultado. Deus está preocupado com a relação. Você é filho dele. Então ele está preocupado com a relação. Vocês têm uma relação? 10 minutos você vai entregar seu coração ali de verdade. Você vai cantar para ele, falar o que tiver no seu coração, sem lista, sem ritual, sem preocupar com nada. Ora 10 minutos que seja por dia. Faz isso durante 1 mês, durante 20 dias. Você vai ver que é isso que Deus quer. Deus não está esperando nenhum resultado da gente. Ele está esperando a relação. Ele está louco para ver a relação. E então é isso, sabe? Vamos buscar Deus e deixar Ele transformar a gente, né? Top. E a senhora, pastora? O que tem no seu coração, que veio do coração de Deus, que está no seu coração, para a galera que está ali assistindo aí? Eu queria, na verdade, é um misto, né, de um conselho pastoral, né, com de uma terapeuta cristã. Que você use, na verdade, não sei se é sentimentos, ferramentas, eu não sei como que eu vou falar sobre isso. Hoje eu falei até isso numa sessão da terapia. Que 2 coisas são muito curativas, né? Que é o perdão e a gratidão. Então, eu acho que o perdão, ele nos liberta. Então, ele tira de nós a culpa, o ressentimento do outro, mas também da gente. Então, o perdão, ele é algo que Jesus fez por nós, né? Ali na cruz, foi a demonstração master de amor por ele, né? Foi a entrega dele por causa dos nossos pecados, para que a gente fosse perdoado. Então, viva esse perdão para o outro, né? Entregue para o outro esse perdão e assuma esse perdão. Porque às vezes as pessoas ficam paralisadas porque não se perdoam por algo que fizeram. Então, a primeira coisa, e a gratidão? É a gente vestir aquela lente, né? Eu fiz até essa dinâmica no outro dia, que às vezes você tem uma folha branca, você tem uma bolinha pequenininha preta, e você fica de olho na bolinha preta, quer dizer, você vê uma coisa de ruim que está acontecendo na sua vida, mas você não vê que você tem o ar, você tem uma família, você tem recursos, né? Você tem um monte de coisa legal. Então, eu queria deixar para vocês esse conselho, né? Para que a gente possa viver a nossa vida se perdoando, né? Usando o perdão ali como um elemento fundamental para a gente, e a gratidão, para que a gente possa enxergar o todo, né? E não ficar limitado ali com algo que é insignificante em meio ao que a gente recebe todo dia do Pai. Como é que o pessoal pode lhe encontrar, pastor? Mas eu quero... Olha, minha esposa falou aqui, a Tatiane Santos Silva. Não conheci o casal, são bênção demais e que Deus derrame infinitamente mais sobre a vida de vocês. Amém. Obrigado, pastores. Deus continue usando vocês como instrumento de Deus, com despertar nessa geração. Essa Marcelene falou. Então, como é que o pessoal pode me encontrar? Eu quero fazer uma sessão com a pastora. Tem que ir para a sua igreja? Tem que estar frequentando lá? Ou pode me encontrar e ter um acesso direto com a senhora? Por onde? Não tem não. Se você quiser, seja muito bem-vindo à nossa igreja, né? Estarei lá para te receber junto com outros líderes, pastores, a igreja inteira está pronta para te receber. Mas também, né, eu
A melhor forma da gente se conhecer é pelo Instagram, você já vai visitando lá. Mas eu sou Renata Lima. Tá marcado, lá, né, nos stories. E a gente vai colocar daqui a isso. pouco direitinho. Quando terminar aqui, a gente vai colocar lá, galera, para vocês seguirem os pastores. Quer conversar com a pastora? Quer trocar uma ideia? Quer ser amigos mais chegados Isso. que irmãos? Vamos lá, né? E lá na bio tem, que já vai o direto pro WhatsApp. Aí a pessoa conversa comigo ali no privado, e aí eu tiro sua dúvida e a gente alinha tudo certo. Faz o Pix e tá tudo certo. Pastores, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Né? Eu não posso sair daqui hoje sem pedir pra gente terminar isso aqui com uma oração. Claro. Seria mais do que justo, né, que essas pessoas que estão nos assistindo recebam essa bênção de Deus sobre a vida deles através da vida de vocês. E eu também ser abençoado com mais essa oração que a gente orou antes de começar. Sim. E bora lá para terminar, né? Isso E aí. é sobre isso que eu queria que vocês orassem. Galera, muito obrigado por terem participado. Espero que tenha sido não, que eu tenho certeza que foi algo edificante. Antes de a gente terminar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez. Queria agradecer aqui a AgriSul, né? A AgriSul que fechou com a gente, tá fechado e nós somos gratos pela vida de vocês, para que a gente possa manter esse projeto. Esse projeto não é fácil, porque já vi muitos começarem e ficarem pelo meio do caminho. E a nossa missão, o nosso pensamento é continuar. Prosseguir em continuar e levar coisas de edificação. Né? Vocês vieram hoje, as 2 semanas atrás teve outro pastor que esteve aqui com a gente também, Glória falou a Deus. sobre história, abençoou a vida de muita gente também. Que bem. Glória a Então, Deus. assim, obrigado AgriSul, obrigado Universo Criativo, que Deus abençoe vocês. Ó, estão aqui felizes com as canequinhas para tomar aquele café da manhã juntos, top. Maravilha. Né? Obrigado Universo Criativo, obrigado Fórmula Lavacar, obrigado a minha esposa que está participando, obrigado por ser minha companheira, minha parceira, minha amiga. Obrigado aos meus amigos que acreditaram e acreditam no nosso trabalho. E tamo junto. Obrigado ao nosso chefe aí, o Kleber, pela oportunidade de estarmos aqui. Ele não veio hoje porque ele estava numa missão da igreja dele também, dos projetos dele. Mas muito obrigado. Obrigado, Emerson, pelo esse profissional top que você é. E é isso aí. Agora vocês vão orar, tá? Vamos lá. Abençoe essa galera aí, pastores. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é 3 vezes santo, maravilhoso, Rei, soberano. Nós te engrandecemos nessa noite, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue nos guiando, nos direcionando, Pai. Cada um aqui, Deus, que participou desse podcast, que vai ouvir, que o Senhor possa abençoar todas as famílias, Pai. Em nome de Jesus, salva, Deus. Salva-nos através da pregação do Teu Evangelho, através da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor escreva a Tua Palavra no coração de cada ouvinte aqui e que possa haver transformação, Deus. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos transforma, Deus, a viver uma vida nova, diferente, Senhor. Ajuda os homens nos desafios que a gente comentou aqui, Deus. Que o Senhor os capacite, Deus, a assumir os erros, a poder tomar conselho, Deus, assumir o que está acontecendo de errado, Pai. Ajude as mulheres também, Senhor, dê força, Deus, dê vigor para elas, ajude-as a serem ajudadoras dos seus maridos e ajudá-los a cumprir o propósito deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos que o Senhor abençoe a nossa cidade, Deus de Canaã, que o Senhor salve, Deus, o povo dessa cidade, que o Senhor transforme essa cidade pela pregação do Evangelho e que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo aqui, Deus, que tirou esse tempo para estar aqui com a gente. Abençoe e faça cada vez mais, Deus, a obra do Senhor na vida de cada um ali, Deus. Em nome de Jesus, abençoa esse podcast, Pai. Abençoa o Felipe. Abençoa, Deus, todos aqui envolvidos, Pai. Que o Senhor faça prosperar os planos deles e que o Senhor tome toda a glória para o Senhor, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Muito Muito obrigado bom, mais muito uma bom. vez por terem participado. Gostei muito, pastor. O pessoal está perguntando aqui, Muito bom. episódio 2 é que dia? Episódio 2. Só depende galera? do Filipão aí. Não, toda hora, vai ser todo dia. Por mim, semana que vem. Estamos aqui de novo, pesadão. Obrigado, galera. Esse é o Canaã de Fato Podcast.
tentando trazer sim o melhor para vocês, melhores notícias, melhores pessoas, pessoas que vão realmente somar com o crescimento de vocês, com o nosso crescimento. Eu estou saindo daqui hoje feliz, né? Quero chegar em casa sorrindo e tentar dar a volta por cima de muitos obstáculos que estamos enfrentando. Sim. Mas hoje foi um dia muito edificante para todos nós. E conte com a gente que quinta-feira nós vamos estar aqui. A partir de amanhã ou domingo nós vamos estar aí colocando já o próximo participante. E quem sabe pode ser você. Beleza? Segue a gente aí. Quando a gente terminar eu vou postar aqui, deixar o Instagram dos pastores. Entrem lá, sigam eles. E a igreja que vocês estão frequentando, a igreja do pastor Daniel Alto, digam aí o endereço. Igreja Batista Nova Esperança. É ali no Novo Horizonte, galera, ali perto da Praça da Bíblia, entrando naquela ruazinha ali, você vai passar Rua direto. Niquelândia. Isso. Rua Niquelândia. Tem um prédiozão top que foi reformado lá. Galera tá top. Alinhada. Vão lá. Ah, não quero ir lá, eu quero... Vá na pé da sua casa. Mas busque um lugar onde você pode se encontrar e poder ter pessoas que possam te ajudar. Beleza? Tamo junto. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço.